Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa segunda aula de obrigações, né? O nosso módulo, na verdade, é o terceiro módulo, é o módulo de obrigações do nosso curso, né, preparatório para a primeira fase do concurso de cartórios de Alagoas. Então, o objeto desse nosso curso é o direito das obrigações e a metodologia resolução de questões da VUNESP. Nós havíamos aí já na primeira aula desse módulo 3, porque no módulo 1 tratamos da sucessão. No módulo 2 tratamos do direito das coisas. Aqui agora vamos tratar da obrigação, né, do direito previsto no livro 1 da parte especial do direito das obrigações, a partir do artigo 233, correto? Livro 1 do direito das obrigações, a partir do artigo 233. Livro 1 da parte especial do Código Civil. Então vamos lá para a questão 8 com o material aí, que eu já lhes enviei. Vamos lá. No caso de obrigação divisível, se um dos credores solidários falecer, cada um dos seus herdeiros terá direito a exigir por inteiro pagamento da cota do crédito pertencente ao falecido, devendo em seguida fazer o rateio entre os demais herdeiros. Será que é dessa forma que ocorre? Vamos lá para o artigo 270. Se um dos credores solidários falecer, deixando herdeiros, cada um destes só terá direito a exigir e receber a cota do crédito que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Então, não é essa hipótese. Nós temos aqui, no título 1 da modalidade das obrigações, ou melhor, das modalidades das obrigações, alguns capítulos. São 6 capítulos, né? Nós temos, no capítulo 6º, das obrigações solidárias, e nós temos as disposições pertinentes àquelas obrigações solidárias. Então, vamos tratar aqui o capítulo 6º. Capítulo 6º, das obrigações solidárias. As obrigações solidárias. Das obrigações solidárias. Seção 1, disposições gerais. O que nós temos nessas disposições gerais? A definição de solidariedade. Quando ocorre a solidariedade? Quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigado à dívida toda. Então vamos imaginar o seguinte. Vamos fazer um esquema, 2 esquemas. Nós vamos ter credor, de um lado devedor. E se eu estou tratando de credor, concorre mais de um credor, ou então eu tenho um credor, devedor. Então, se eu tenho, nessa hipótese, mais de um credor, que é a primeira, ou mais de um devedor, que é a segunda parte da figura, nós temos a palavra direito, e esta nós temos a palavra dever. Eu posso ler esse artigo da seguinte maneira. A obrigação solidária, esse é um esquema básico, ele pode ter algumas variações, uma outra variação, mas é isso que nós precisamos para fins do artigo 264. A solidariedade quando, numa mesma obrigação, concorre mais de um credor, cada um com direito à dívida toda.
Então, nós temos essa hipótese, um credor, e nós temos um devedor. Nessa hipótese, concorre numa mesma obrigação mais de um credor e cada um deles com direito à dívida toda. Na segunda situação, também expressa no artigo 264, nós temos em que concorre mais de um devedor e cada um deles obrigado, com dever, obrigado à dívida toda. Vou colocar a palavra obrigado. Obrigado à dívida toda. Correto? Então, o que é a solidariedade? A solidariedade é, em uma mesma obrigação, mais de um credor concorrerem nesta mesma obrigação, cada um deles com direito à dívida toda. Ou então, haver uma obrigação e mais de um devedor, mais de um dos devedores, estar obrigado, tem a obrigação, o dever pela dívida toda. Então, é isso que nós temos aí nas obrigações solidárias, né? É isso que é a definição de solidariedade. Ela não se presume, vamos passar aqui pelas disposições gerais. Artigo 265. Não se presume, nunca, solidariedade não se presume. Ela decorre ou é lei ou é vontade partes. Tudo bem? Ok. A solidariedade não se presume. E, por fim, a obrigação solidária pode ser pura e simples para um dos cocredores. Então, quem são essas figuras? Essas figuras são os credores que têm o direito à dívida toda. O nome de cada um deles, né? São os cocredores. E o nome dessas figuras, dessas figuras dos devedores, que têm o direito, que fazem os devedores que são obrigados, que têm o dever a adimplir a obrigação, são os co-devedores. Então, os co-credores são os credores que fazem jus, que têm o direito à dívida toda. São vários credores. E aqui do outro lado nós temos os co-devedores. Os co-credores, a obrigação solidária pode ser pura e simples. Ela pode ser pura e simples para este co-credor número 1, e ela pode ser condicional ou a prazo para outro, ou pagável em lugar diferente para o outro. Então, ela pode ser simples, pura e simples, para o co-credor 1, tudo bem? Ou então, ela pode ser também, então, pura e simples para o devedor 1, pura e simples para o devedor 1, para os co-devedores, e condicional, se ela é pura e simples, por um lado, por outro, ela vai ser condicional e a prazo. Condicional ou a prazo, né? Para o co-credor 2. Condicional e a prazo para o devedor 2. Então é isso. Ela pode ser pura e simples para um, ou condicional e a prazo para o outro. Correto? Então é isso que nós temos. Ou então pagável em lugar diferente. Pagável em lugar diferente, né? Pagável em lugar diferente. Então, essas aqui são as disposições gerais das obrigações solidárias, né? As obrigações solidárias. Então, nós temos as disposições gerais. Quando ocorre a solidariedade? Solidariedade diz respeito a
em uma mesma obrigação haver mais de um credor e cada um deles com direito à dívida toda. E também haver em uma obrigação mais de um devedor e cada um obrigado à dívida toda. Ela pode ser pura e simples para um dos credores, para um dos co-credores, condicional a prazo para um dos co-credores. Ela pode ser pura e simples para um dos devedores e condicional a prazo para outro devedor ou pagável em lugar diferente. Então, essas são as regras aqui das obrigações solidárias. Vamos ver aqui a solidariedade ativa. Neste quadro, o que seria a solidariedade ativa? Essa situação. O que seria a solidariedade passiva? Essa situação. Então, aqui, nós temos a solidariedade ativa, enquanto deste lado nós vamos ter a solidariedade passiva. Solidariedade passiva. Solidariedade ativa e aqui a solidariedade passiva. Cada um dos credores solidários. Então, o que é a solidariedade ativa? É a existência de vários credores ativos, credores, do polo ativo, que se exige, solidários, correto? Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. Não é isso? Ele pode exigir, tem direito à dívida toda, portanto, ele pode exigir o cumprimento da prestação por inteiro. Enquanto alguns dos credores solidários não demandarem o devedor comum, a qualquer daqueles poderá este pagar. Se não houver sido demandado por nenhum deles, ele pode fazer o pagamento a C1, a C2 ou a C3. Não tem problema. Mas se ele tivesse demandado por C1, só a ele deverá fazer o pagamento. A ele deverá fazer o pagamento. A quem lhe demandar. O pagamento feito a um dos credores extingue a dívida até o montante que foi pago. Então, vamos imaginar que a dívida seja de R$100.000. Paguei 30 mil para C1. Todos ainda são solidários por 70 mil. C1, inclusive. Claro, C1, inclusive. C1 faz jus à dívida de quanto? 70 mil. C2 faz jus à dívida de 70 mil. C3 fará jus à dívida de 70 mil. O pagamento feito a um dos credores extingue a dívida até o montante do que foi pago. E se um dos credores solidários falecer, deixando herdeiros? Já vamos para a nossa questão. Aqui o nosso curso é de resolução de questões. Se um dos credores solidários falecer, deixando herdeiro, cada um destes só terá direito a exigir e receber a cota do crédito que corresponder ao seu guião hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Vamos imaginar que C1 tenha vindo a falecer. C1 falece. E aqui, ele tinha 2 herdeiros. Filhos de C1, filho 1, filho 2 de C1. Vamos imaginar que essa dívida fosse de R$300 mil. C1 teria direito a R$300 mil se vivo fosse. Entretanto, pelo fato dele ter falecido, o filho 1 terá direito a 300 mil? Não. O filho 1 terá direito a 100 mil? Também não. O filho 1 terá direito a 50 mil. Porque este teria uma cota de 100 mil e o filho 1 faria jus ao que seria devido, dividido pelo número de filhos, claro. Cada um destes terá direito a exigir receber a cota do crédito que corresponder ao seu quião hereditário. Qual é o quião hereditário? Dele, 50% do que faria jus C1, correto? 50% de 100 mil, portanto, faria jus apenas a 50 mil, a não ser que essa obrigação fosse indivisível. Vamos imaginar que C1, C2 e C3 eles sejam sócios. Estes exemplos dos animais é o melhor. E eles são solidariamente
credores, portanto, eles são co-credores, e o devedor deve entregar, não importa a causa deste negócio jurídico, um determinado animal, ou a C1, ou a C2, ou a C3, e sendo que C1 poderá exigir o animal de D, C2 poderá exigir um animal de D, C3 poderá exigir um animal de D, que é o devedor. Além de eles serem, solidários, a obrigação é indivisível. Nessa hipótese de falecimento de C1, esse tem o direito de receber e o direito de exigir, ou a res, por exemplo, o animal por inteiro, porque afinal de contas é indivisível. É um exemplo, correto? É um exemplo. Então, este é o artigo 270. Se um dos solidários falecer deixando herdeiros, cada um dos herdeiros terá direito a exigir e a receber apenas a cota. Apenas receber e exigir. Receber, exigir a cota. A cota. A cota, salvo se for indivisível. Salvo se for indivisível. E vamos imaginar que a prestação tenha se convertido em perdas e danos. Eu tinha um determinado objeto dessa relação obrigacional, que é a prestação. Essa prestação originalmente seria um automóvel, por exemplo, se perdeu. Converteu-se o objeto da prestação, ou melhor, a prestação, o objeto da prestação, a prestação se converteu em perdas e danos, porque houve a perda do objeto da prestação. Nessa hipótese, o que ocorre? Subsiste para todos os efeitos a solidariedade. Então, convertendo-se em perdas e danos, subsiste a solidariedade. O credor que tiver remetido, 272, vamos passar aqui pela solidariedade, são poucos artigos. O credor que tiver remetido a dívida ou recebido o pagamento responderá aos outros pela parte que lhe escaiba. Este recebeu os 300 mil reais. Quanto deverá responder perante C2 e C3? Pela parte que caberia a C2, teoricamente 100 mil, A e C3, 100 mil. Deve responder a eles 200 mil. O exemplo hipotético que eu estou lhes trazendo. C1 perdoou o devedor em 50 mil. Em 50 mil, não, vou dar um exemplo melhor. Em 60 mil. Perdoou. Remissão. Remitir. Não se confunde com o verbo remir. Remir é a liberação da hipoteca. Remissão. Remitir. Remissão, perdão. Remissão, remitir. Remitir. Remissão. Este remitiu, não remiu, 60 mil. Se ele remitiu, ele deverá responder C2 e C3 por quanto? Cada um 20 mil. Correto? Por quê? Ele poderia, a parte dele, tudo bem, não tem problema. Mas ele não pode. Então, ele responde por 20 mil e 20 mil, 40 mil. Correto? Ele vai responder. O credor que tiver remetido a dívida ou recebido o pagamento, se ele recebeu 60 mil, ele deve entregar aos outros dois, 20 mil, 20 mil. Se ele tiver remetido, ele também é a mesma coisa que ele tivesse recebido, correto? Ele deve entregar para esse 20 mil e entregar para este 20 mil. A um dos credores solidários não pode o devedor opor às exceções especiais oponíveis a outro. Vamos imaginar o seguinte: esse D, ele deve solidariamente aos co-credores o valor de 50 mil ou de 300 mil, correto? 300. Só que, há algum tempo, antes de ser entabulado esse negócio jurídico, C3, D, na verdade, havia emprestado o valor a C3.
ou seja, ele era credor de C3. Então, ele não pode dizer que não pagará a C1 os 300 mil, porque, afinal de contas, o C3 deve a ele 100 mil. Isso não pode ocorrer, porque a um dos credores solidários não pode o devedor opor às exceções pessoais, correto? Oponíveis ao outro. Então, é isso. E 274, o julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais. O contrário a um dos credores solidários não atinge os demais. Foi contrário a esse credor. Se é contrário a ele, beneficia este, correto? Mas não prejudica C2 e C3, correto? Não atinge os demais, mas o julgamento favorável aproveita-lhes. E se, por exemplo, foi verificado, por exemplo, a interrupção de uma prescrição, é favorável a C1. Então, a prescrição tem se interrompida, porque prejudica o devedor, vocês estão entendendo? Se prejudica esse, favorece este, e, portanto, se favorece este, favorece C2 e C3. É um exemplo, correto? Se D, portanto, se favorece, alcança os outros C2 e C3. Mas, se prejudicou a ele, apenas a este não prejudica C2 e C3. Correto? O julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais, mas o julgamento favorável aproveita-lhes, sem prejuízo da exceção pessoal que o devedor tenha de invocar em relação a qualquer um deles. Ok? Sempre pode ser invocado. Então, vamos lá para a nossa questão. No caso de obrigação divisível, se um dos credores solidários falecer, cada um dos seus herdeiros terá direito a exigir por inteiro o pagamento da cota do crédito pertencente, o pagamento da cota do crédito, devendo em seguida fazer o rateio da cota? Não. Ele não o da cota. Ele tem direito a receber tudo. Não é cota. A obrigação, ele terá direito à obrigação por inteiro. Então, 270A não faz sentido. B. No caso de obrigação divisível, isso aqui nós estávamos falando, né, das obrigações da solidariedade ativa. Não é bem... A gente pode resolver esse exercício... vamos ver se aqui é a partir de 257. Divisibilidade e indivisibilidade tem a ver com objeto da relação, enquanto solidariedade ativa e passiva tem a ver com polos subjetivos da relação obrigacional. Correto? No caso da obrigação divisível, que é essa tratada no artigo 257 seguinte, se um dos credores, letra B, o credor ele pode exigir de qualquer um de seus herdeiros, ela é divisível, o credor. Pode exigir de qualquer um de seus herdeiros, deve ser o herdeiro do devedor, obviamente, né? O pagamento por inteiro da cota do crédito devida, podendo o que pagou exigir em seguida o reembolso, o pagamento por inteiro? Não. Aqui o seguinte, vamos dar Não. Se ela é divisível, né? Se ela é divisível, não. Se ela é divisível, não. Se ela é divisível, não faz sentido isso. Aqui ele está falando, talvez, da solidariedade passiva, 276. Se um dos devedores solidários, este devedor solidário, ele vier a falecer, deixou herdeiro. Nenhum destes será obrigado a pagar senão a cota que corresponder ao seu quião hereditário, salvo se a obrigação for indivisível, mas todos reunidos serão considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores. Então, pessoal, é o seguinte, nessa hipótese, o D1 veio a falecer. O D1 veio a falecer. O credor, ele pode exigir do filho de D1 e do filho de D2 qual a importância?
a cota que corresponde ao seu quião hereditário, a não ser que essa obrigação seja indivisível. A não ser que a obrigação seja indivisível. No caso da obrigação divisível, o credor poderá exigir de qualquer não. No caso da obrigação indivisível. No caso da obrigação indivisível. No caso da obrigação indivisível, o credor poderá exigir de qualquer um de seus herdeiros o pagamento por inteiro. Aí ele fala, né? Não, se é divisível, não é na obrigação divisível, o credor poderá exigir de qualquer um de seus herdeiros o pagamento por inteiro da cota do crédito devida pelo falecido? Não. Não. O devedor solidário que pagar a dívida por inteiro pode exigir o devedor solidário. Então, aqui nós estamos na solidariedade. O devedor solidário que pagar a dívida por inteiro poderá exigir contra todos e de cada um dos demais devedores o reembolso do valor total da dívida abatida, porém, a sua cota. O devedor solidário pagou a dívida por inteiro. Poderá exigir contra todos e de cada um dos demais devedores o reembolso do valor total da dívida. O que diz o artigo 283? O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos devedores, co-devedores, a sua cota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente. O devedor solidário que pagar a dívida por inteiro poderá exigir contra todos e de cada um dos demais devedores o reembolso do valor total da dívida? Não, ele pode exigir de cada um dos codevedores a sua cota. Correto? Confuso, né? A questão, mas não. O devedor que satisfez a dívida por inteiro, ele tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua cota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais no débito às partes de todos os codevedores. Ok? Então, vamos adiante. O devedor solidário que pagar a dívida por inteiro poderá exigir de cada um dos demais devedores o reembolso do valor correspondente à cota do débito de cada um, presumindo-se iguais às partes de todos os devedores. Sim. É o 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos outros a cota de cada um dos outros, né? Dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais no débito as partes de todos os codevedores. Tudo bem, tranquilo. 283, letra D, 283. Vamos voltando aqui. No caso de obrigação divisível, se um dos credores solidários falece, cada um dos herdeiros terá direito a exigir por inteiro o pagamento da sua cota de crédito. Um dos credores solidários. Não, ele só pode exigir por inteiro, não, a cota. Né? O quinhão, ele só pode exigir o quinhão, salvo se indivisível. Não, a letra A não faz sentido. O credor poderá exigir de qualquer um dos seus herdeiros o pagamento por inteiro? Não, ele só pode exigir a cota. Né? Não faz sentido. O devedor solidário que paga a dívida pode exigir contra todos e de cada um. Contra todos não, ele pode exigir apenas de cada um o valor pela cota. A letra D, correto, faz sentido. O devedor solidário que pagar a dívida por inteiro poderá exigir de cada um dos demais devedores o reembolso do valor correspondente à cota do débito de cada um, presumindo-se iguais às partes de todos os devedores. Perfeito, correto. Se o credor solidário perdoar a dívida por inteiro, o devedor ficará desobrigado, e os demais sim, isso é verdade. E os demais credores nada mais poderão reclamar? Não, falso. Não. Nós acabamos de observar na remissão. Ele recebendo ou ele remitindo, não remindo, ele tem que responder aos outros, correto? O credor solidário. Correto? Então, D. Só uma questão seguinte. Nós falamos aqui sobre a solidariedade ativa. A solidariedade ativa, nós vimos todas as posições. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de algum dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum,
Se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Não há dúvidas quanto a esse artigo. Não importará a renúncia da solidariedade à propositura de ação pelo credor contra um ou alguns devedores. 276. Se um dos devedores solidários falece, D1 faleceu, naquela hipótese. Nenhum destes herdeiros será obrigado a pagar senão a cota que corresponder. Então, se, por exemplo, esse credor ele fazia jus a 300 mil, podendo exigir, estando cada um deles obrigados a pagar 300 mil, com a morte de D1, não se pode exigir 300 mil de D1 filho e de D2, o filho 1 de D1 ou o filho 2 de D1, correto? Eu só posso exigir o que deles? O quinhão, a lei é clara. A cota que corresponder ao seu quinhão hereditário. Qual é a cota que corresponderia a ele? 50 mil. Porque são 3, era 300 mil, ele faria jus a 50 mil. Todos reunidos serão considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores. 276. 277. O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos demais devedores, senão até a concorrência da quantia paga ou relevada. D1 fez um pagamento, era de 300 mil, ele fez um pagamento de 50 mil. Ou então, o credor perdoou D1 50 mil. Quanto pode ser exigido ainda de D1, de D2 ou de D3? 250 mil. 250 mil. D1, de D2 ou de D3. 250, se não até a concorrência da quantia paga ou relevada. 278. Qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional estipulada entre um dos devedores e o credor não pode agravar a posição dos outros sem o consentimento destes outros. Tudo bem? 279. Impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários, subsiste para todos os encargos de pagar o equivalente, mas perdas e danos só responde o culpado. Então, se este tiver D1, por exemplo, impossibilita a prestação por sua culpa, não há que se falar, subsiste, continua a solidariedade a haver relativamente ao equivalente. Subsiste para todo o encargo de pagar o equivalente. Mas e perdas e danos? Só aquele que tiver dado causa, na verdade. Dado causa. Todos os devedores, eles respondem pelos juros da mora, ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um. Mas o culpado responde aos outros pela obrigação acrescida. Ok? Quem tiver por dado aso, né, aos juros de mora, ele vai responder aos outros, né? O devedor demandado, ele pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais e as comuns a todos, não lhe aproveitando as exceções pessoais dos outros, ok? O credor pode renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os devedores. Então, ele renuncia à solidariedade em favor de um dos credores, em favor de um, de algum ou de todos os devedores. Se eu renunciei à solidariedade de D1, se, por exemplo, D1 houver pago 100 mil, nesse exemplo hipotético, ele está exonerado. Os outros todos, D2, 200 mil, D3, 200 mil. E D1, não, ele está exonerado, ele pagou a parte dele. Correto? Então, a renúncia à solidariedade, ela é benéfica, porque se ele pagou 100 mil, se não houvesse a renúncia à solidariedade, ele continua ainda obrigado a 200 mil. Correto? Se o credor exonerar da solidariedade um ou mais devedores, subsistirá para os demais. Então, os artigos que se apresentam aqui como mais tormentosos, vamos marcar o 276, vamos marcar o 282. Daqui a pouco nós vamos voltar nesses artigos, mas vamos continuar aqui com as nossas questões. Onde estávamos?
Já fizemos a questão 8, né? Questão 9. Então, vou tirar aqui uma foto. Vamos continuando aqui. Vamos apagar o quadro. Vamos continuar com a nossa aula, o nosso direito das obrigações. Vamos aos poucos. Daqui a pouco nós vamos voltar aqui. Nos pontos. Miguel e Thaís firmaram um contrato de compra e venda de um automóvel, nona questão, sem direito de arrependimento, no qual restou estipulado que, além da entrega de uma moto, a título de sinal, Miguel pagaria 6 parcelas de 10 mil. Então, temos um lado, questão 9. Questão 9. Temos de um lado Miguel, temos do outro lado Thaís. Miguel e Thaís. Miguel e Thaís firmaram um contrato de compra e venda de um automóvel, sem direito de arrependimento, no qual restou estipulado que, além da entrega de uma moto a título de sinal, Miguel pagaria 6 parcelas de 10 mil. Miguel vai pagar 6 vezes de 10 mil, correto? E Thaís vai entregar o carro ao Miguel. E ele ainda deu de entrada, né? Vamos colocar assim. Apresentou como entrada, deu sinal. Miguel e Thaís firmaram um contrato de um automóvel sem direito de arrependimento, no qual restou estipulado, além da entrega de uma moto, a título de sinal. A moto. Moto, a título de sinal. Então, nós estamos aqui tratando aquelas arras. Essas arras, elas são as arras confirmatórias. Eu já afirmo isso. Eu já confirmo isso aos senhores. Confirmatórias. Por quê? Porque arras penitenciais são as duas espécies de arras. Ela só cabe se houver direito de arrependimento. E como nessa hipótese não há direito de arrependimento, não há arras penitenciais, não há arrependimento. Não há. Ok. Arras confirmatórias, arras penitenciais. Tudo bem. Estamos juntos. Se for dinheiro ou o sinal do mesmo gênero, como diz o artigo, se por ocasião da conclusão do contrato uma parte der à outra, a título de arras, dinheiro ou outro bem móvel, deverão as arras, em caso de execução, ser restituídas ou computadas na prestação devida, se do mesmo gênero do principal. Então, diz o artigo 417. Vamos lá. Depois de pago o sinal e duas parcelas. Então, Miguel pagou
2 vezes de 10 mil e pagou a moto. Pagou a moto em 2 parcelas de 10 mil. Miguel deixa de executar a sua parte do contrato. O sinal dado por Miguel tem função unicamente indenizatória? Bem, não falou mais. Vamos lá, vamos tratar das disposições. Ó, o sinal dado por Miguel tem função unicamente indenizatória? O sinal dado por Miguel tem função unicamente indenizatória? Não. Isso é falso. Thaís não pode pedir indenização suplementar, ainda que prove que teve maior prejuízo. Ó, vamos seguindo aqui as disposições do artigo 417. Estamos observando que a Arras é com a Vunesp, né? Arras e cláusula penal. Se por ocasião da conclusão do contrato, uma parte der a outra, a título de Arras, dinheiro ou outro bem móvel, a moto não é um bem móvel? Sim. Deverão as arras, em caso de execução, ser restituídas ou computadas na prestação devida, se do mesmo gênero do principal. Se a parte que deu as arras não executar o contrato, quem é a parte que deu as arras? O Miguel. Artigo 418. Miguel. 418. Miguel deu as arras. Miguel não executa o contrato. O que diz a lei? A outra tê-lo por desfeito, retendo as arras. Correto? É isso que diz. Se a execução foi de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito, exigir sua devolução, mas o equivalente com a atualização monetária, segundo índices oficiais, regulamentos estabelecidos, juros e honorários de advogados. Não é o caso da Thaís. Se a Thaís não tivesse honrado, aí sim, o Miguel poderia exigir a devolução das arras, mais o equivalente com a atualização e poderá haver por desfeito o contrato, né? Mais o equivalente com a atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado. A parte inocente, quem é a parte inocente? Thaís, 419. Pode pedir indenização suplementar se provar maior prejuízo, valendo as arras como taxa mínima. Miguel não executou o contrato. Eu vou colocar aqui. Thaís desfaz o contrato, retém as arras. 419. Nessa hipótese, a parte inocente pode pedir indenização suplementar se provar maior prejuízo, valendo as arras como taxa mínima. Indenização suplementar. As arras, taxa mínima. Ok? As arras, taxa mínima. Pode também a parte inocente exigir a execução do contrato com perdas e danos, valendo as arras como mínimo de indenização. Então, isso aí é o que é facultado. Pode indenização suplementar, ou então exigir indenização suplementar, ou então exigir execução do contrato, mais perdas e danos. Tudo bem? Letra C. Thaís não pode pedir indenização suplementar, ainda que prove que teve mau prejuízo. Isso é falso. Pode, sim. Thaís pode exigir a execução do contrato com perdas e danos, valendo a moto como o mínimo de indenização? Pode. Resposta C. Miguel pode exigir a devolução da moto com juros e atualização monetária? Não. Não. Desfeito. Poderá a outra parte, 418. Thaís
ter o negócio jurídico por desfeito. E Thaís apenas pode reter a moto e ter o contrato por desfeito? Não. Ela pode pedir indenização suplementar se provar maior prejuízo, valendo as arras como taxa mínima. Pode também, a parte inocente Thaís, exigir a execução do contrato com as perdas e danos. Se 420, se o contrato for estipulado o direito de arrependimento, aí é um ponto diferente. O direito de arrependimento, as arras ou sinal terão função unicamente indenizatória. E nesse caso, quem as deu perde e quem as recebe devolve-as, mais o equivalente. Em ambos os casos, não há direito de indenização suplementar. Ok? É difícil essa questão, porque temos que estar bem afiados, né? Ali na letra da lei, sempre. Mas é isso mesmo. Assinale a alternativa correta sobre o inadimplemento das obrigações de acordo com as disposições do Código Civil de 2002. Assinale a alternativa correta sobre o inadimplemento das obrigações. Assinale a alternativa correta sobre o inadimplemento das obrigações de acordo com as disposições do Código Civil de 2002. É nula a cláusula contratual pela qual o devedor de determinada obrigação se responsabiliza pelos prejuízos decorrentes de caso fortuito? Pessoal, vamos lá no 393. Do inadimplemento das obrigações. Título 4. Do inadimplemento das obrigações. Capítulo 1. Disposições gerais. Capítulo 2. Mora. Capítulo 3. Perdas e danos. Capítulo 4. Juros legais. Capítulo 5. Cláusula penal. Capítulo 6. Arras ou sinal. Nas disposições gerais, artigo 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Como é? É nula a cláusula contratual pela qual o devedor de determinada obrigação se responsabiliza pelos prejuízos decorrentes? Não. Se expressamente, porque ele pode se responsabilizar, então ela não é nula. Correto? Ele pode sim se responsabilizar. A penalidade estabelecida, o caso fortuito ou de força maior, verifica-se no fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Ok. Vamos adiante. A penalidade estabelecida em cláusula penal pode ser equitativamente reduzida pelo juiz se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, considerando a natureza e finalidade do negócio. A penalidade estabelecida em cláusula penal pode ser equitativamente reduzida pelo juiz se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, considerando... Nós vimos isso hoje. Artigo 413. Da cláusula penal. Nós vimos aí da cláusula penal, ela é convencionada, correto? Ela pode ser compensatória, ou então ela pode ser moratória. Compensatória tem a ver com inadimplemento. Moratória tem a ver com o atraso. Se ela for compensatória, você pode, alternativamente, como credor, escolher ou a obrigação ou a cláusula, o montante definido na cláusula. Incorre em pleno direito, automaticamente, entre aspas, o devedor na cláusula penal, desde que culposamente deixe cumprir a obrigação ou se constitui mora, inadimplemento, descumprimento. A cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação, com ato posterior, concomitante ou a posteriori, nós fizemos o quadro disso, pode se referir em execução completa da obrigação de alguma cláusula especial ou simplesmente a mora. Essa primeira situação, em execução completa, é a compensatória. Refere-se à cláusula penal compensatória. As outras duas, de inexecução de cláusula especial ou simplesmente a mora, a professora Mônica Queiroz, ela define como moratórias, como cláusulas moratórias. Como, na verdade, advinda da causa da cláusula penal, né? Quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, aí nós já temos aí o nosso... Continuando aqui. Quando se estipular a cláusula penal para o caso total inadimplemento da obrigação, essa converter-se em alternativa a benefício. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora ou de segurança especial de outra cláusula
determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena combinada juntamente com o desempenho da obrigação principal. Tudo bem. Terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena mais o desempenho da obrigação principal. O valor da combinação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo em vista a natureza. Teoria do adimplemento substancial. Teoria do adimplemento substancial. Estamos tratando disso, né, João? Teoria do adimplemento. Ok. Não vamos falar sobre isso agora. A penalidade estabelecida em cláusula penal pode ser equitativamente reduzida pelo juiz se a obrigação principal tiver cumprido. Se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio. Ok, bem. Para exigir lucros cessantes, o credor deverá comprovar cabalmente o que deixou de lucrar. Pessoal, isso aqui nós temos das perdas e danos. Artigo 402, capítulo 3, do inadimplemento das perdas e danos. O que diz o capítulo 3? Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, os danos emergentes, o que razoavelmente deixou de lucrar, os lucros cessantes. Os danos emergentes e os lucros cessantes. Lucros cessantes. O credor deverá comprovar o quanto deixou de lucrar. As perdas e danos, além do que ele efetivamente perdeu, o que cabalmente, não. Além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente, não é cabalmente, razoavelmente. Cabalmente, não. O quanto ele deixou, razoavelmente, ele deixou de lucrar. Não tem que fazer uma prova robusta. Cabalmente. Tem que ser razoavelmente. O valor da combinação imposta em cláusula penal pode exceder da obrigação principal? Não pode. Nós vimos isso agora, artigo 412. O valor da combinação imposta em cláusula penal não pode exceder da obrigação principal. E o valor estipulado a título de ato não pode ser superior a 30% do valor da obrigação. Não há essa regra. Não há essa regra no Código Civil. O valor estipulado a título de ato não pode ser superior a 30% do valor total. O valor estipulado a título não pode ser superior a 30%. Não faz sentido isso. Não. Então, vamos fazer o nosso intervalo de 5 minutos e nós já voltamos daqui a pouco. Vamos dar continuidade ao nosso curso de resolução de exercícios, a nossa aula 2, Direito das Obrigações. Essa aula 2, ela faz parte desse módulo 3, que estamos a tratar do Direito das Obrigações. Tem um artigo aqui no Código Civil, vamos todos lá, que é o artigo 276. Esse artigo 276, ao tratar da solidariedade passiva, bem como 282, ele pode se apresentar como um pouco tormentoso, mas não é. Vamos imaginar aquela situação: solidariedade passiva. Nessa solidariedade, eu tenho um credor. Eu tenho devedor 1, eu tenho devedor 2, eu tenho devedor 3. Nessa hipótese, eu tenho esses 3 devedores que eu nomearei como co-devedores. Os co-devedores
eles estão obrigados à dívida toda. E a palavra é obrigados. 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 Há de haver 264. Solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor. Quando na mesma obrigação concorre mais de um devedor, obrigado à dívida toda. Mais de um devedor, obrigado à dívida toda. Nós temos as disposições gerais, depois nós temos as disposições da solidariedade ativa, nós temos as disposições da solidariedade passiva. Quando nós estamos a tratar dessas disposições específicas da solidariedade passiva, nós nos deparamos com o artigo 276. Se um dos devedores solidários falece deixando herdeiros, um dos solidários falece. Vamos imaginar que o D1 tenha falecido. O D1 faleceu. D1 faleceu e ele tinha 2 filhos. O filho 1 de D1 e o filho 2 de D1. Correto? Correto. O que diz o artigo 276? Nenhum destes será obrigado a pagar senão a cota que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Vamos imaginar que se o valor da obrigação seria R$900 mil. Nessa hipótese, quanto se poderá exigir do filho 1? Ele poderá exigir R$900 mil? Não. Ele poderá exigir apenas a cota que esse filho faria jus, que nessa hipótese seria o valor de 150 mil. E do filho 2, 150 mil. Então, o credor, lendo 276, o credor, ou melhor dizendo, nenhum destes filhos está obrigado a pagar ao credor, senão a cota que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Vamos imaginar agora que todos estes co-devedores, eles eram solidariamente obrigados a pagar ao C um carro. Na primeira hipótese, nós temos dinheiro divisível. Aqui é indivisível. Nessa hipótese, o carro pode ser exigido por C de D1 por inteiro. Obviamente, não pode se exigir a metade de 1/3 de um carro, porque a obrigação é indivisível. Essa é a primeira parte desse artigo. Agora, então eu vou colocar aqui, artigo 276. Agora, a segunda parte do artigo funciona como? Diz o que? Todos reunidos, D1 e D2, segunda parte. Todos reunidos, serão considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores. Então, vamos colocar aqui. Todos reunidos será um solidário em relação aos demais, devedores. Como assim? Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que D2 tenha feito o pagamento de R$900 mil. D1 faleceu, já era falecido. Eu posso, por mais estranho que isso possa parecer, eu posso exigir 300 mil ou deste ou deste. Correto? E para suportar isso, eu trago até um exemplo
da professora Mônica, aqui na página 327 do livro Manual de Direito Civil, volume único, 2019, é o seguinte. Aprendido que a regra é que cada um dos herdeiros do devedor falecido se responsabiliza apenas pelo seu quinhão hereditário, importa lembrar que, todavia, se houver o pagamento realizado pelo outro devedor, quando este se voltar contra os herdeiros de A, estes serão considerados como devedores solidários em relação aos demais devedores. Assim, vamos ao exemplo. Temos os solidários A, B e C. Né? O valor devido é de R$900. Eu coloquei 900 mil aí. Imaginamos que o devedor A venha a falecer deixando dois herdeiros. Devedor A, devedor B, devedor C. Devedor A falece. Deixando... esqueci de marcar o tempo. Essa questão de solidariedade tem que ir muita cautela, muita calma, muita atenção, porque não é tão simples assim. É simples e não é simples. Tem que ler com atenção, com calma. É simples, mas não é simples. O devedor C pagou integralmente a dívida. Esse devedor se voltará contra o devedor cobrando 300 mil, correto? E contra qualquer um dos herdeiros cobrando valor de 300 mil também, correto? É essa hipótese. Isso porque os herdeiros do devedor falecido somente serão considerados como devedores solidários em relação aos demais devedores. Os herdeiros do falecido somente serão considerados como devedores solidários em relação aos demais devedores. Então, eu posso cobrar 300 mil deste ou 300 mil deste, porque eles serão devedores solidários, mas serão devedores solidários em relação aos outros devedores. Primeiro ponto. Ótimo. Agora vamos tratar da renúncia da solidariedade. Então, eu vou tirar uma foto. Isso tem que ficar bem claro, senhores. A renúncia à solidariedade, ela é mais simples. Ela é mais simples. Vamos lá. Já tirei a foto. Agora vamos para a renúncia da solidariedade. Tem os artigos, né? São os artigos ali mais orientosos, né? Mas o que seria dos professores, né, se esse código fosse compreensível, não teríamos emprego. A verdade é essa, ou trabalho, né? Porque todos leriam o código e compreenderiam, estaria tudo resolvido. Mas como ninguém lê o código, ou melhor, ninguém compreende, ou melhor, muitas pessoas, alguns artigos não são compreendidos, então aí se faz, né, imprescindível mestre. Não estou falando que sou eu, não. Quem sou eu? Estou falando aí os grandes mestres. Também nem estou me considerando mestre, eu ainda sou um aprendiz aí como todo mundo. Renúncia à solidariedade. Vamos à renúncia à solidariedade. Muita pretensão, né? Renúncia à solidariedade. Renúncia à solidariedade. Vamos aí à renúncia à solidariedade. Não se pode confundir a remissão da dívida, nós vimos, com a renúncia à solidariedade. Também estamos tratando aqui no artigo 282. É simples. É o artigo 282. Artigo 282. Artigo 282. Renúncia à solidariedade. Então, eu vou ter um credor. Eu vou ter o devedor 1, o devedor 2, o devedor 3. Nós temos a renúncia à solidariedade, nós temos esses três devedores, né? Nós temos que ter em mente, ao estudarmos a renúncia da solidariedade, e eu vou me socorrer aqui da nossa dileta professora Mônica, o seguinte, estes enunciados. Então, vamos ter o enunciado 350 da quarta jornada de direito civil. Esse é o primeiro.
A renúncia à solidariedade diferencia-se da remissão em que o devedor fica inteiramente liberado do vínculo obrigacional, inclusive no que tange ao rateio da cota do devedor insolvente, nos termos do artigo 284. A renúncia, então, por exemplo, se eu perdoei um determinado valor, se eu perdoei aquele determinado valor, a renúncia, na verdade, se eu perdoo o valor, a remissão de um determinado valor, não há exclusão da solidariedade. Como assim? É 300 mil, 900 mil reais. Se eu perdoei 300 mil de D1, D1 ainda continua obrigado a 600 mil. Houve remissão. D2 e D3 eles podem ser exigidos pelo credor, ter exigido pelo credor 600 mil cada um deles. Você obrigatoriamente deve abater o valor perdoado, o valor remitido. Correto? Então, a primeira súmula diz que a renúncia à solidariedade diferencia-se da remissão, em que o devedor fica inteiramente liberado do vínculo. Da remissão, em que o devedor fica inteiramente liberado do vínculo obrigacional, inclusive no que tange ao rateio de cota do devedor eventual. Do codevedor insolvente. Da cota, inclusive no que tange ao rateio da cota do eventual codevedor insolvente. Ponto. Na renúncia à solidariedade, o credor abre mão apenas dos laços de solidariedade que existem entre o devedor, beneficiado, vocês me dão licença que eu vou reproduzir as exposições aqui do livro da nossa professora. Na renúncia à solidariedade, o credor abre mão apenas dos laços de solidariedade que existem entre o devedor, beneficiado com a renúncia, e os demais devedores. Né? Assim, esse devedor beneficiado continuará devedor, porém apenas da sua própria parte. Correto? Essa é a renúncia à solidariedade. Da solidariedade. Isso representa vantagem a esse devedor, já que agora o credor não poderá cobrar-lhe a dívida integralmente, pois, embora continue devedor, ele não mais o é solidário. Assim, bem como a remissão da dívida, a renúncia à solidariedade é plenamente possível. O credor pode renunciar à solidariedade em favor de um, de algum ou de outro, ou de todos os devedores. Okay. Complementamos que, caso o credor renuncie à solidariedade em favor de todos os devedores, estaremos, por evidente, diante de uma obrigação integralmente fracionária, já que agora cada um dos devedores deverá apenas a sua quota parte. Caso o credor renuncie à solidariedade de um ou mais devedores, a solidariedade dos demais subsistirá com a quota parte do que se beneficiou com a renúncia, subtraído o valor integral da dívida, que é o que dispõe o enunciado 349 da quarta jornada de direito civil. Enunciado 349, quarta jornada de direito civil. Com a renúncia da solidariedade, quanto a apenas um dos devedores solidários, o credor só poderá cobrar do beneficiado a sua cota da dívida, permanecendo a solidariedade quanto aos demais, a partir do débito, a parte que correspondeu. Ou seja, se eu promover a renúncia à solidariedade, aquele que foi beneficiado com a renúncia, ele ainda é obrigado ao adimplemento da cota parte dele, mas não mais solidariedade. Vamos imaginar, então, que aqui o valor tenha sido de 900 mil reais. 900 mil reais. D1 pagou 300 mil, mas foi beneficiado pelo credor. Vamos imaginar 3 exemplos. D1. No primeiro exemplo, D1 pagou 200 mil. No segundo exemplo, 300 mil. Terceiro exemplo, 300 mil. Ele pagou 200 mil. Ele pagou 200 mil. E houve renúncia à solidariedade. Com renúncia, sem renúncia. Okay.
Paguei 200 mil. Foi beneficiado com a renúncia. Quanto D1 deve? 100 mil. Sem renúncia. Sem renúncia. Não, esse quadro não ficou bom porque ficou confuso. O quadro é bom, só ficou... Isso é rápido. D3. Então, D1 pagou 100 mil. D1 pagou 300 mil. D1 pagou 400 mil. Sem renúncia. Sem renúncia. Com renúncia. Ó. Vamos lá. D1 pagou 100 mil. Foi beneficiado. Vamos colocar aqui com renúncia. E aqui sem renúncia. Pagou 100 mil. Mas havia renúncia. Quanto ele está devendo? 200 mil. A cota parte dele. Ok? Sem renúncia. Quanto ele pagou? 100 mil a dívida 900. Quanto ele está devendo? Sem renúncia. Não houve renúncia. 800. Renúncia é solidariedade. Ele pagou 300 mil. Com renúncia. Quanto ele está devendo? Se houver renúncia à solidariedade por parte do credor, ele está devendo 0. Sem renúncia, ele está devendo 600 mil. Pagou 400 mil. Renúncia do credor. Houve renúncia do credor. Quando ele está devendo? 0. Não deve nada. Sem renúncia, não estou a tratar a relação dele com os outros. Sem renúncia, quanto ele deve ainda? 400 mil? 500 mil. É ou não é relevante a renúncia ou com ou sem? E também o enunciado 351 da mesma jornada, a renúncia à solidariedade em favor de determinado devedor afasta a hipótese de seu chamamento ao processo. Então, temos esse enunciado 351. Enunciado 351. A renúncia à solidariedade em favor de determinado devedor afasta da mesma jornada, a quarta jornada de direito civil. Quarta jornada de direito civil. E, por fim, bom de ver também o teor do 348, enunciado número 348. Enunciado 348, aprovado na quarta jornada de direito civil, que assim dispõe: o pagamento parcial não implica por si só renúncia à solidariedade. Não. A qual deve derivar dos termos expressos da quitação ou inequivocadamente das circunstâncias do recebimento da prestação pelo credor. Correto? Deve haver uma manifestação expressa e inequívoca por parte do credor. Então, por exemplo, ele pagou 300 mil, isso não quer dizer que ele se exonerou da obrigação solidária, Então, nós temos esses enunciados e temos aqui o quadro bem explicativo da renúncia da solidariedade, que é o artigo 282. É o artigo 282. Então, vamos adiante aí com os nossos exercícios. Eram os dois mais assim tormentosos. Então, nós podemos dizer o seguinte, que obrigações solidárias, disposições gerais, solidariedade ativa e solidariedade passiva, nós vencemos já esses temas, correto? Nós já resolvemos esses exercícios, já estamos muito bons nesses assuntos, né?
Cláusula penal, também já vimos muito. A raciocinal, também já vimos isso. Então, estou marcando aqui como micólogo. Modalidade de obrigações de dar, já fizemos. Obrigações de não fazer, já fizemos. Obrigações de fazer, a mesma coisa, já tratamos. Obrigações alternativas e indivisíveis, nós já passamos, mas vamos repassar daqui a pouco. Depois nós vamos tratar da transmissão das obrigações, da cessão de crédito e da assunção da dívida. Mas agora vamos fazer com os exercícios, né? Vamos lá. Então, vou tirar uma foto. Estamos aqui agora na questão 11. Já tirei a questão 11. Questão 11. Questão 11. A transmissão das obrigações, artigo 286, artigo 303. Título 2 da transmissão das obrigações. Nós temos duas hipóteses. Ou é a cessão do crédito, ou é a assunção da dívida, correto? Ou é a cessão do crédito, ou é a assunção da dívida. Vamos lá. A transmissão das obrigações pode se dar de duas maneiras. Então, vamos lá. O título 2, transmissão das obrigações. Transmissão das obrigações. Nós temos o capítulo 1, que é a seção de crédito. E nós temos o capítulo 2, que é a assunção da dívida. Assunção dívida. O capítulo 1 é a seção do crédito. E o capítulo 2 é a assunção da dívida. Então, nós vamos colocar o seguinte. Nós temos o credor, nós temos o devedor. O devedor está obrigado a uma prestação, ao adimplemento da obrigação ao credor. Esse credor ele tem um direito a receber em relação ao credor. Se ele tem um direito, ele tem o direito a, e ele transfere o direito a uma outra pessoa. Vamos por agora, deixando dessa maneira. Temos o credor na assunção da dívida. Nós temos o devedor. Nessa hipótese, o devedor, não necessariamente ele transfere, mas esse dever é assumido por uma outra pessoa. Ok? Vamos lá. Da cessão de crédito. Vamos tratar do capítulo 1 da cessão de crédito. Vamos passar aqui por essas questões. O credor ele pode ceder o seu crédito se a isso não se opuser. Eu tenho o direito a receber, eu sou credor. Eu posso ceder o meu crédito? Sim, eu posso ceder o meu crédito. Se a isso não se opuser à natureza da obrigação, mas eu sou credor de pensão alimentícia, posso ceder meu crédito? Não, a natureza da obrigação não permite, porque ela é personalíssima, correto? O credor pode ceder o seu crédito se a isso não se opuser à natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor. A cláusula proibitiva da cessão ela não pode ser oposta ao cessionário de boa-fé. Se esse é o credor e ele cede o direito a, eu vou nomeá-lo como sendo o cedente em face daquele que recebe o crédito, o direito a, que eu vou nomeá-lo como cessionário. Lei, convenção, natureza da prestação.
se não se opuser à natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor. A cláusula proibitiva de cessão, nesse caso, credor e devedor, originários, eles podem ter estipulado que, ou melhor, convencionado, ambos participaram, que não poderia haver a cessão, não poderia. Isso é uma cláusula proibitiva de cessão que havia entre os polos subjetivos originários da obrigação. Não pode ser oposto ao cessionário de boa-fé se não constar do instrumento da obrigação. Ok? Tudo bem. Salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito, abrange-se todos os seus acessórios. Tudo bem. É ineficaz em relação a terceiros a transmissão de um crédito se não se celebrasse mediante instrumento público ou instrumento particular revestido das solenidades do 654, parágrafo 1º. Se não me engano, é o mandator, né? 654, mandator, disposições. O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passada, a qualificação são disposições específicas do mandator. O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passada, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga, com a designação e a extensão dos poderes conferidos. Então, essa cessão é ineficaz se não for por instrumento público ou particular revestido das solenidades inerentes ao mandato. Instrumento público, instrumento particular, solenidades. Bem, solenidades. Vamos adiante. O cessionário do crédito hipotecário tem o direito de fazer averbar a cessão no RI. O cessionário do crédito hipotecário, tem o direito de fazer averbar a cessão do registro no RI. O cessionário do crédito hipotecário tem o direito. O crédito hipotecário, na verdade, é aquele crédito que é garantido por um direito real de garantia que se chama hipoteca. Aquele crédito, o devedor, ele garantiu que irá adimplir a obrigação com a hipoteca. Correto? As hipotecas legais, judiciais e convencionais, elas são registradas na RIMS por força do artigo 167, inciso 1, 2, na matrícula do imóvel. Se promove o registro da matrícula do imóvel. Aquele imóvel que garante o adimplemento de uma determinada obrigação. Aquele direito a receber está garantido por uma hipoteca. Aquele direito que está a receber é garantido por uma hipoteca. Aquele direito foi transferido, passou do cedente, que é o credor, para o cessionário. Aquele cessionário agora tem o direito a receber. Mas essa obrigação, ela está garantida por uma hipoteca de um imóvel, provavelmente do devedor. Correto? Portanto, ele faz jus a que conste averbado a cessão no RI. Correto? Que conste que ele, na matrícula do imóvel, que ele é o novo credor. Ok? 290. A cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quanto a este notificada ao devedor. Exatamente. A cessão não tem eficácia em relação, senão quanto a isso. Mas por notificado se tem o devedor que em escrito público ou particular se declarou ciente da cessão feita. Tudo bem. Para ela ser eficaz perante o devedor, ele tem que ser, ele diz a expressão notificado. Se tem o devedor que em escrito público ou particular se declarou ciente da cessão feita. 291. Ocorrendo várias cessões do mesmo crédito, prevalece que se completar com a tradução do título de crédito cedido, fica desobrigado o devedor que antes de ter conhecimento da cessão, paga o credor primitivo, ao credor putativo, aquele imaginário que ele pensava ser o credor. Então, este fica desobrigado. Ou que, no caso de mais uma cessão notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta, com o título da cessão, o da obrigação cedida. Quando o crédito constar de escritura pública, prevalecerá a prioridade da notificação.
293. Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito deste cessionário. Correto? Vamos adiante. Vamos ver aqui a nossa questão. E aos poucos nós voltamos aqui. Nós, na verdade, não estamos falando agora nessa questão da cessão do crédito, mas é na assunção da dívida que começa no artigo 299. A assunção da dívida é essa outra hipótese. É facultado ao terceiro assumir, mas é porque é o seguinte. Acho que é melhor nós passarmos por esses artigos mesmo. Vamos lá. O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que no momento em que vier a ter conhecimento da cessão tinha contra o cedente, o devedor. Ok, então é imprescindível nós termos essas estruturas aqui para que possamos compreender bem essas disposições específicas. Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que ele cedeu. Então, ele cedeu o crédito, ele se responsabiliza pela existência. Esse crédito existe, mas eu não me responsabilizo pelo pagamento ou não, pelo adimplemento da obrigação. O nome disso é prosolutor. A mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé. Se ele cedeu a título gratuito, também ele se responsabiliza pela existência do crédito ao tempo, mas não pelo adimplemento. Correto? Salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor, pró-solvendor. 296, pró-solvendor. Regra geral, o cedente não responde pela solvência. Ele transfere o crédito, mas não transfere a responsabilidade pelo adimplemento do crédito na hipótese de inadimplemento pelo devedor. Tudo bem? Exato. Vamos deixar 297 e 298, voltamos aqui a pouco disso. Vamos tratar da assunção da dívida, que é o conteúdo da nossa questão. Capítulo 2. Afinal de contas, estamos no título 2 da transmissão, seção de crédito, capítulo 1, capítulo 2, assunção da dívida. É facultado ao terceiro assumir a obrigação do devedor com o consentimento expresso do credor. Aqui já temos uma outra expressão, consentimento expresso do credor. Consentimento expresso do credor, tudo bem. Ficando exonerado o devedor primitivo. Ficando exonerado o devedor primitivo. Ok. O devedor primitivo. Ficando exonerado. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor. Terceiro. Mas com o consentimento expresso do credor. Correto? Ficando exonerado o devedor primitivo. O devedor primitivo. Salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava. Salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava. Ficando exonerado o devedor primitivo. Não vai ficar exonerado o devedor primitivo se o terceiro era insolvente e o credor o ignorava. Os senhores entenderam como nós devemos interpretar esse artigo? Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, interpretando seu silêncio como recusa. Ok. 300. Salvo assentimento expresso do devedor primitivo, consideram-se extintas a partir da assunção da dívida as garantias especiais por ele originariamente dadas ao credor. Correto? Uma hipoteca, uma fiança. Se a substituição do devedor vier a ser anulada, restaura-se o débito com todas as suas garantias, salvas prestadas por terceiros. Por fiança, por exemplo. Exceto se este conhecia o vício que inquinava a obrigação. Porque se ele conhecia o vício, se ela vier a ser anulada, vai se restaurar aquela garantia também dele. Porque, regra geral, não se restaura. Mas se ele conhecia, porque aí presume-se ele agindo de forma inadequada, em conluio, o novo devedor não pode opor ao credor as exceções pessoais que competem ao devedor primitivo.
E o adquirente do imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido. Se o credor notificado não impugnar em 30 dias a transferência do débito, entender-se-á dado no sentido. Vamos lá. A assunção da dívida é a transferência ativa da obrigação. Ativa da obrigação? Falso. A assunção da dívida é passivo. Falso. A assunção da dívida necessita do consentimento expresso do credor, sendo seu silêncio interpretado como recusa? Consentimento expresso do credor. Salvo consentimento expresso, não. É facultado a terceira assumir a obrigação do devedor com consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor ignorava. Salvo se o terceiro é facultado a terceira assumir a obrigação do devedor com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor, salvo se o terceiro, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor ignorava. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção, interpretando seu silêncio como recusa. A assunção de dívida necessita de consentimento expresso? Sim. 299. Com o consentimento expresso do credor. Parágrafo único. Interpretando seu silêncio como recusa. Perfeito. Letra B, corretíssima. Em regra, a cessão de crédito corresponde apenas à obrigação principal? Será? Salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito, abrange-se todos os seus acessórios. Falso. Letra C, equivocada. D. Na cessão de crédito, salvo estipulação em contrário, o cedente responde pela solvência do devedor. Isso é falso. Salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor. 296, artigo 296. O artigo anterior era o artigo 287. Essa regra geral é o cedente não responde pela solvência do devedor. Falso. O novo devedor, na assunção de dívida, pode opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo. O novo devedor, na assunção da dívida, pode opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo. O novo devedor não pode opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo, artigo 302. Perfeito? Assinale 12. Assinale a alternativa que representa hipótese de inovação no contexto do direito das obrigações. Então, vamos lá ver as hipóteses de inovação. Nós, então, vimos a cessão de crédito, nós vimos a assunção da dívida. Então, nós temos regras específicas para cada um desses institutos, a cessão de crédito e a assunção da dívida, que estão inseridos na transmissão das obrigações, correto? Agora, nós vamos tratar de formas de adimplemento da obrigação, nos termos do título 3, né? Artigo 304, 388. Novação. Nós temos pagamento com subrogação, pagamento, capítulo 2. O pagamento é a forma clássica, mas ainda temos o pagamento em consignação, pagamento com subrogação, imputação de pagamento, ação de pagamento, novação, compensação, confusão e remissão. Então, vamos tratar agora, especificamente, da novação, que é o capítulo 6. Capítulo 6, novação. Dá-se a novação. Então, quando ocorre a novação? Então, vamos lá para as hipóteses, né? Tratadas aqui da novação. Então, vamos tirar aqui. Novação. Artigo 360. Dá-se a novação. Então, aqui eu já tirei a foto. Vamos apagar. E vamos tratar agora do adimplemento da obrigação, da novação. Da novação. Vamos lá? Capítulo 6. Novação. Nós temos a partir do artigo 360. Quando ocorre a inovação? É o artigo 360. Adimplemento, estamos no título 3, adimplemento das obrigações, né? Capítulo 1, pagamento. Capítulo 2, pagamento em consignação. Capítulo 3, pagamento em subrogação.
Dação e pagamento, imputação e pagamento, dação e pagamento, novação. Artigo 360. Quando o devedor contrai com o próprio credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior. Quando o novo devedor sucede ao antigo, ficando este antigo quite com o credor. Quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior. Quando o novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor. Quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este. Então, são essas hipóteses. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. 361. O devedor contrai com o credor nova dívida. Quando o novo devedor sucede ao antigo, ficando o antigo quite com o credor. Quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este. Não havendo ânimo de novar, expresso, tácito, mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira. 361, 362, a novação pode ser por substituição do devedor, pode ser efetuada independentemente do consentimento deste devedor. Se o novo devedor for insolvente, não tem um credor que o aceitou, a ação regressiva contra o primeiro devedor insolvente, contra o antigo devedor, claro, salvo se este obteve por má-fé a substituição. A novação extingue os acessórios e garantias da dívida sempre que não houver estipulação em contrário. Não aproveitará, contudo, ao credor ressalvar o penhor, hipoteca. Não aproveitará, contudo, ao credor ressalvar o penhor, a hipoteca ou anticrédito, se os bens dados em garantia pertencerem a terceiro que não forem parte da novação. Operada a novação entre o credor e um dos devedores solidários, somente sobre os bens do que contrai a nova obrigação subsistem as preferências e garantias do crédito novado. Os outros solidários ficam, por esse fato, exonerados. 366. Importa a exoneração do fiador, a novação feita sem o seu consenso com o devedor principal, e salvo as obrigações simplesmente anuláveis, não podem ser objeto de novação, obrigações nulas ou extintas. Assinale a alternativa que representa hipótese de inovação no contexto do direito das obrigações. O credor se recusa ao recebimento de determinado pagamento sem justa causa. Isso não é inovação. Isso diz respeito ao 335, inciso 1. Isso diz respeito ao pagamento em consignação. A consignação ela vai ter lugar se o credor não puder, ou se em justa causa, recusar receber o pagamento ou dar quitação na devida forma. Correto? 335, inciso 1, falso. A pessoa obrigada por dois débitos indica qual deles oferece pagamento. Isso é falso. Isso diz respeito à imputação e pagamento, capítulo 4, artigo 352. A pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza a um só credor tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento se todos forem líquidos e vencidos. Ok? Ok. Em relação a uma mesma obrigação, mais uma pessoa ficou obrigada ao pagamento da totalidade da dívida, mais uma obrigação, isso é a solidariedade passiva, artigo 264. Não. 264. A solidariedade passiva, né? É o caput 264, e enfim, e as situações específicas sobre a solidariedade passiva. Novo devedor sucede ao antigo, ficando esse antigo quite com credor. 360, inciso 1. Correto, perfeito, 360, inciso 1. E duas pessoas tornam-se ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra. Não, o nome deste instituto, capítulo 8, confusão, artigo 381, 384, confusão. Extingue-se a obrigação desde que na mesma pessoa se confunda as qualidades de credor e devedor. A confusão pode verificar-se a respeito de toda a dívida ou só de parte dela. A confusão operada na pessoa do credor ou devedor solidário só extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte no crédito ou na dívida, subsistindo quanto ao mais a solidariedade. Cessando a confusão, para logo se restabelece com todos os seus acessórios a obrigação anterior. Correto? Então, estamos conversados. Fácil, questão muito fácil, essa é muito simples. Vamos lá para a questão 13. A consignação em pagamento é caracterizada pelo depósito judicial em estabelecimento bancário da coisa devida nos casos e formas legais, extinguindo a obrigação. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. A consignação em pagamento é uma das formas de adimplemento da obrigação prevista no capítulo 4 do título 3. A partir do pagamento em consignação, capítulo 2, título 3.
A partir do artigo 334, considera-se pagamento e extingue a obrigação o depósito judicial ou estabelecimento bancário da coisa devida nos casos e nas formas legais. A consignação tem lugar em quais hipóteses? Nós temos 5 hipóteses. O credor não pode, ou sem justa causa, se recusa a receber, ou sem justa causa recusar receber o pagamento ou da quitação na devida forma. Se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos. Se o credor for incapaz de receber ou desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento, se pender litígio sobre o objeto do pagamento. 1, 2, 3, 4, 5. Correto? Vamos lá. Vamos lá. O depósito requerer-se-á no domicílio do credor, cessando tanto que se efetue para o depositante os juros da dívida e os riscos, salvo se for julgado improcedente. Artigo 337. O que diz o artigo 337? O depósito requerer-se-á no lugar do pagamento, cessando tanto que se efetue para o depositante os juros da dívida e os riscos, salvo se for julgado improcedente. Artigo 337. Não é? No lugar do pagamento. Requerer-se-á no lugar do pagamento, não no domicílio do credor. No lugar do pagamento, cessando tanto que se efetue para o depositante os juros da dívida e os riscos, salvo se julgado improcedente. Correto? Letra B. Enquanto o credor não declarar que aceita o depósito, o devedor poderá requerer o levantamento, ficando a cargo do credor o pagamento das despesas. 338. Enquanto o credor não declarar que aceita o depósito ou não impugnar, poderá o devedor requerer o levantamento, pagando as respectivas despesas e subsistindo a obrigação para todas as consequências de direito. Enquanto o credor não declarar que aceita o depósito, o devedor poderá requerer o levantamento, ficando a cargo do credor o pagamento das despesas, subsistindo a obrigação para todas as consequências de direito. 338, falso. Letra C. Julgado procedente o depósito, o devedor já não poderá levantá-lo, embora o credor consinta, senão de acordo com os outros devedores e fiadores. 339. Julgado procedente o depósito, o devedor já não poderá levantá-lo, embora o credor consinta, senão de acordo com os outros devedores e fiadores. As despesas com o depósito correrão sempre à conta do devedor? Falso. 343. As despesas com o depósito, quando julgado procedente, correrão à conta do credor, e no caso contrário, à conta do devedor. Perfeito? Se a dívida vencer, pendendo litígio entre credores que se pretendem mutuamente excluir, apenas o credor principal poderá requerer a consignação. Esse é o artigo 345. Se a dívida se vencer pendendo litígio entre credores que se pretendem mutuamente excluir, poderá qualquer deles requerer a consignação. Então, assim, uma questão muito boa, porque esgota o capítulo 2 do pagamento em consignação. Correto? Então, nós temos que simplesmente ter em mente o capítulo 2. Nós vimos a confusão, nós vimos aqui a novação, e nós vimos o pagamento em consignação. Mas amanhã nós vamos continuar com o nosso curso a partir da questão 14. A partir da questão 14. Então, muito obrigado. E aí, continuamos a nossa aula a partir da questão 14 e até amanhã. Até logo, pessoal.